Terça-feira, como você também sabe, é dia de fatos da semana. Feito pela internet, a presidente Dilma Rousseff assumiu, tudo o que aconteceu no primeiro mandato. Os gastos foram excessivos e agora a gente está no vermelho. Dá uma olhada aí. Logo depois de comparecer ao desfile de 7 de setembro, a presidente Dilma Rousseff abriu mão do tradicional pronunciamento em redes de rádio e TV e optou por falar à nação por meio das redes sociais. Em seu discurso, a presidente admitiu que os atuais problemas do país são consequência dos gastos excessivos para garantir o emprego, a renda do trabalhador e a continuidade dos investimentos nos programas sociais. Segundo Dilma, o governo agora deve reavaliar essas medidas, para assim reduzir os gastos, combater a inflação e também conduzir o país à retomada do crescimento. Eduardo já está aqui com a gente. Bom dia, querido. Que saudade. Como é que você tá? Eu não vou nem perguntar como é que foram as suas férias, porque você tá... Tô sorrindo bastante. É lógico, tem que sorrir, né? Tem, né? Mas férias é tudo de bom. Eu falo que a palavra férias, trabalhar é uma delícia. Mas é que viajar é tão bom, eu gosto tanto, que eu acho que a palavra férias, ela é cor-de-rosa, ela brilha, ela pisca, ela vem escrita em caixa alta. É tudo de bom, é lindo. Já faz tempo que eu não viajo. Sério? Desde abril do ano passado. É verdade, você passou um tempo fora, né? Faz um ano e meio. Mas foi já. Trabalho também, né? Conta ou não conta? Deu pra fazer turismo? Conta. Conta, né? Conta tudo. Dá pra saber. aliviar a cabeça, né? É o que eu falo. Muitas vezes eu volto mais cansada do que eu fui, fisicamente falando, mas a cabeça volta, que delícia. Aliviado. Cheio de história pra contar. E falando em história para contar, a gente tem história para atualizar também, né? Eu preciso me inteirar dos últimos acontecimentos aqui. E um deles foi um pronunciamento que a Dilma, que é a nossa presidente, fez, nossa presidenta, como ela gosta, né? E assumiu finalmente que gastou muito e que agora a gente está no vermelho, que agora não tem dinheiro para nada. E aí a gente vai saber quais são as consequências disso. Uma delas é aumento de imposto, como a gente já está vendo aí a rodo, né, doutor Eduardo? É verdade, mas você sabe que hoje é um tema só, né? Porque falar do pronunciamento da Dilma, falar do anão dançando, o Gogo Boy dançando no DENARC e os militares que é da guarda presidencial dançando funk é um assunto só, né? Como é que é? Se cobrir vira circo, se secar vira hospício aqui. Completamente. Os palhaços já têm 200 milhões, né? Vou fazer o quê? Querido, conta aí pra gente, quais são as consequências disso? Como é que a gente pode avaliar esse momento da economia e da crise política também? Afinal de contas, ela quer subir imposto que não depende da Câmara justamente porque não tem como conversar mais, né? Na verdade, o fato dela admitir um erro não é bem um erro, né? Na verdade, foi uma roubalheira toda e uma obviamente... administração mais corrupção é igual a isso que a gente vive hoje. Soma a isso, o que nós estamos vivendo, né? Agora, o que eu acho mais grave... nessa fase, nesse momento da presidente Dilma, realmente ela agora, toda a assessoria dela vir com essa questão de aumento de impostos por decreto, que isso eu acho o fim do mundo, acho um estelionato, ou seja, tenta emplacar o CPMF, a CPMF, né? Certo, como a CPMF, na verdade, todo mundo criticou, tinha que passar pela Câmara dos Deputados, os deputados já refutaram, ou seja, disseram que não pode voltar com esse imposto provisório, né, com essa contribuição provisória, né, e agora está dizendo em 3 impostos, né, ou seja, o CID, que é o imposto sobre combustível, né, o IOF, que é sobre movimentação financeira, e também a questão do IPI, que é o imposto sobre produto industrializado. Que é tudo o que a gente O que eu acho o absurdo maior é a CID sobre o imposto sobre os combustíveis, que você sai de 0,22 centavos por litro de imposto para 0,60 centavos por litro. Ou seja, 200% de aumento. Né? Então, isso para mim é um estelionato contra a nação. Isso não tem a sombra de dúvida. Né? Sem falar na questão do problema da Minha Casa Minha Vida, que é a terceira fase, mas pelo que nós estamos percebendo, vai recuar. E a questão do desemprego, que cresce de uma forma em passos largos. É galopante, né, doutor? Nordeste, principalmente, né? Norte e Nordeste, nós estamos com 2 dígitos, ou seja, já passou de 10% do desemprego. O que isso é muito sério,
Porque, na verdade, o Brasil sempre se manteve nesses últimos 12 anos em torno de 5%, 6% ultrapassado. Comparado com outros países, Sul e Sudeste, por exemplo, nós estamos batendo 8,3%, 8,8%, né, que é muita gente desempregada. Então, é óbvio que essa crise está caminhando a passos largos e isso realmente é muito preocupante, porque tecnicamente, eles falam tecnicamente em recessão, mas para mim, na verdade, já não é mais tecnicamente. Nós estamos num processo de recessão e que, obviamente, o fato da Dilma admitir essa questão do erro, para mim, primeiro que não é novidade, né? Acho que ela foi a última a saber que nós estamos em recessão, né? Então é óbvio. Eu acho que é uma má gestão, acho que realmente foi um estrago que fizeram, né? Se gastou muito dinheiro. Na semana passada, inclusive, nós falamos, ou seja, os cargos de comissionado, mais de 20 mil cargos de comissionados, tem que reduzir o tamanho da máquina. Isso não tem jeito, 30 e poucos ministérios, tem que reduzir para 20 e poucos ministérios. É muito gasto. Né? Ou seja, tem que, na verdade, fazer uma contenção de despesas para poder. Agora, dar esse golpe, ou seja, aumentando esses 3 impostos por decreto, ou seja, uma canetada, coloca lá a assessoria dela e ela vai lá e assina, né? E você vai dormir de uma forma e já acorda, ou seja, com mais impostos. Mais dívida, né? Porque hoje a gente acumulando dívida só hoje em dia. O imposto sobre operação financeira, que é aquele lá, cada chequezinho que cai na tua conta, cada dinheiro que você movimenta, vem lá o IOF, no cartão entendeu? de crédito no também. Cartão de crédito, ou seja, compra lá fora, vem o IOF. Então, é uma carga tributária, assim, absurdamente... Já é assombrosa, né? Vai ficar muito a maior pior. carga, é um dos países que tem a maior carga tributária. Então, esse é o grande problema. Agora, a única forma, a única leitura que eu faço dessa tentativa do governo cobrir esse rombo de 60 e poucos bilhões do orçamento para 2016 é o que? É aumentando os impostos. Mais uma vez, o contribuinte vai pagar. Eles administram mal, roubam tudo que pode e o que não podem e a gente que vai pagar a conta no final. E além disso, ainda tem a questão do aumento da faixa etária do imposto de renda sobre pessoa física, né, de grandes fortunas, que passa de 27% para 35%. Tá. Ou seja, então, aquelas pessoas que têm, que retêm imposto de renda, esse imposto já vai para 35%. 35% é mais do que um terço. Mais do que um terço. Né? Ou seja, é como se você trabalha 12 meses, né, mas você paga de imposto 4 meses. Um pouco mais de 4. Né? Ou seja, então esse é o grande problema desse país. Ou seja, agora, politicamente falando, assumir que você errou no passado, que você gastou demais para manter uma certa estabilidade e que agora a gente vai precisar tomar uma dose de um remédio um pouco mais amargo, na verdade, amargo já está há um bom tempo. Agora ele vai ficar praticamente insuportável. Politicamente falando, isso pode aumentar ainda mais a crise, pode aumentar ainda mais o problema de negociação que ela está tendo? Olha, às vezes as pessoas acham pessimista demais, né? E olha que eu sou uma pessoa otimista, né? Mas eu acho que nós não batemos no fundo do poço, não. Nós estamos em queda livre. Nós estamos em queda livre. Eu acho que reverter... O grande problema desse país não é que ele se encontra numa crise econômica financeira, mas essa crise econômica financeira, ela só chegou nesse patamar porque, na verdade, o Brasil perdeu a credibilidade, a confiança. Então, os investidores deixaram de investir dinheiro. Né? Você viu que o dólar chegou a quase 3,90. Ou seja, ontem eu passei no free shop, estava 4,9, se você quisesse comprar em reais. Isso no turismo, é isso, 4,9. Então nós batemos R$4 o dólar. Então o que eu falo, nós não batemos no fundo do poço ainda. Porque hoje a grande crise que o país passa é crise institucional, crise política, né? Ou seja, você não tem credibilidade nem internamente e nem externamente. E eu acho, essa é a percepção que eu faço. Se a presidente Dilma canetar esses impostos todos, ou seja, aumentar esses impostos por decreto, ela não resiste. Eu acho que ela não resiste. Você acha que não? Mas não resiste em que sentido? Você acha que ela
ela sai por livre e espontânea vontade? Eu acho que o impeachment é quase líquido e certo, né? Quando o vice-presidente deu aquela declaração semana passada que criou um reboliço na política, né? Todo mundo achava que ele queria sentar na cadeira, mas de fato ele quer sentar. Ele pode até não admitir, mas que ele quer sentar na cadeira, ele quer. Isso é óbvio, né? Está muito evidente isso. E ele está só esperando a hora, né? E aí o que acontece? A Dilma está hemorrágica, ou seja, a Dilma está sangrando, né? E é óbvio que essa hemorragia não vai ser contida simplesmente com uma canetada, né? Não, é crise de confiança, não tem como resistir a isso, não tem como passar por isso, entendeu? Ou seja, o país, essa crise financeira, ela se deu em função disso. Então eu acho que não tem outra solução. Sobre o desemprego, a gente falou aqui rapidamente sobre os números, eles realmente são muito graves. Como você falou, no Nordeste já passou de 2 dígitos, já superou os 10%. Ele aumentou em 22 dos 27 estados, né, no segundo trimestre, em comparação com o mesmo período de 2014. No Nordeste, o desemprego cresceu em 7 dos 9 estados, como você falou, a região mais grave realmente. E no Sul e no Sudeste, realmente também está aumentando muito. Agora, na Bahia, por exemplo, chegou a 12,7%. 12%. É muita coisa. Que loucura, né? Imagina como é que está a situação por lá. Ou seja, a cada 100 pessoas, 12 pessoas estão desempregadas. Isso, eu estou falando no emprego formal. Se você contar o emprego informal, aqueles que já não procuram emprego há bastante tempo, ou que na verdade faz trabalho esporádico, esse índice vai lá para 20% seguramente. Então, como você comentou agora há pouco que a gente ainda não chegou ao fundo do poço, você acredita que esses números vão aumentar ainda mais? Bom, eu acho que a crise vai se acentuar daqui para o final do ano, na passagem até 2016, né, isso com certeza vai piorar em muitos. Essa é a percepção que eu tenho, essa é a sensação que eu tenho. Ou seja, os números mostram para isso. A gente não está falando aqui de uma forma leviana, tá? É que os números demonstram exatamente isso. Uma tendência, né? Porque não há reação. O país não reage a isso. Você vê que as pessoas, quem que compra geladeira, quem compra televisor, quem compra carro hoje? Né? Ou seja, só se estiver realmente numa situação bastante privilegiada, senão não compra, porque todo mundo está com medo. Está com medo de ter o dinheiro confiscado, está com medo de uma série de coisas que pode acontecer. Nós já passamos essa história. Já. Né? Então tem não muita dá gente para. Que não lembra, não dá para passou por isso, mas não dá para você ignorar, né? Todo mundo. Eu vira e mexe, eu tenho recebido mensagens. Será que vai ter confisco e tal? É até temeroso tocar nesse assunto, entendeu? Porque você já imaginou se todo mundo, se por qualquer razão acaba se cogitando de uma forma nas redes sociais? Você imagina a corrida nos bancos? Acontece o que aconteceu com a Grécia. A Grécia praticamente foi à falência em função do quê? Todo mundo foi para os bancos sacar o dinheiro, ou seja, não tinha dinheiro. Né? Por quê? Porque, na verdade, isso é uma crise institucional e falta de confiança. E você falou em crise, e quando a gente fala em crise no Brasil, acho que a coisa está muito maior, né? A crise é política, a crise é financeira, a crise econômica. Aí a gente tem uma crise também, eu posso dizer que moral, será que é assim que a gente pode classificar? Ética. Eu acho que as pessoas, elas estão confundindo muito as coisas, né, entre a questão pública e a privada. Por que eu estou falando isso? A gente tem agora um assunto para comentar, eu não sei se a gente pode mostrar o vídeo ou não, eu acredito que não. A gente vai mostrar alguns takezinhos, algumas fotos, para ter uma ideia do que aconteceu. De uma festa que foi promovida dentro de uma unidade do DENARC, né, que é a polícia do narcotráfico, que combate o narcotráfico. E era uma festa de aniversário de uma funcionária de lá, e eles contrataram um go-go boy, um anão go-go boy, para dançar. Só que a questão não é essa, né? Quer fazer aniversário? Faça da forma como você quiser. Vai curtir, vai no bar, na sua casa, na balada, onde quiser. O problema é que eles fizeram dentro da unidade do DENARC. E nessa festa tinha, inclusive, bebida alcoólica. Então, aí onde é que eu quero chegar nesse comentário? Existe uma confusão muito grande. Como não se respeita o brasileiro? Como o político não tem, como a gente não tem a contrapartida de tudo que a gente paga, né, de imposto, a gente tem que pagar 2 vezes a educação, a gente tem que pagar 2 vezes a saúde, enfim, tudo a gente paga 2 vezes. Existe uma confusão muito grande na cabeça de boa parte das pessoas de que é público, é tudo nosso.
Então a gente pode e deve usufruir disso da forma como você quiser, na verdade. Do funcionário público que leva uma caneta embora para casa, achando que aquilo também é dele porque ele trabalha lá e porque ele pagou por isso. De uma pessoa que joga um papel na rua porque, eu pago o gari, então ele que limpe por mim, entendeu? Então, tá tendo essa confusão, doutor Eduardo. Existe uma crise ética enorme acontecendo no nosso país, né? Regiane, eu acho que eu vou além disso. Na verdade, não é nem questão de uma confusão. O público se transformou no privado. Essa que é a grande verdade. Você vê o funcionalismo público que deveria dar o exemplo, na verdade, não tem nenhum exemplo. Então, o que acontece? Isso é em cadeia. Se uma presidente da República não dá o exemplo que deve ser dado, é óbvio, todos se sentem no direito de fazer o que quer. Né? Como aconteceu outro dia, recentemente, aí, coisa de 2 meses, quando uma pessoa, um assaltante, um cara que foi preso roubando, né, e tinha roubado lá, praticado e roubou alguma coisa, ele chega lá para a imprensa e diz, mas na verdade a presidente rouba mais do que eu. Ou seja, eu não estou falando só, obviamente, a questão do governo federal. Eu estou falando do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, né, porque você vê a semana passada você teve aquela prefeita de uma cidade do Nordeste que praticamente delapidou a cidade e foi embora, ou seja, a loira. Então, esse é o problema. Então, o que eu digo, o público se transformou no privado. Olha, eu vou um pouco mais além, não é só a questão do anão, o gogoboy anão fazendo a festa, que não deve ser feita. É óbvio dentro de uma repartição pública, porque a repartição pública ela tem que se preservar a questão da ética e da moral sobre qualquer aspecto, entendeu? Mas você pega, por exemplo, os militares que fazem parte da guarda presidencial, ou seja, que na verdade são a tropa, os dragões da independência. Recentemente alguns militares foram expulsos da corporação, do batalhão, porque estavam dançando funk com os fuzis engatilhados, né? E aí filmaram e obviamente foram demitidos. E atirando para cima, então, isso. Tá aí. Então, o que acontece? Isso aí é tropa da guarda presidencial. Então, por aí você vê que o país está terrível. Ninguém é contra a alegria, ninguém é contra a festa, né? Mas as coisas têm que ser feitas na hora certa e da forma correta. Se uma empresa privada quer fazer uma festa, quer colocar bebida lá dentro, aí para isso tem um dono, né? Tem alguém que fala, deixa, não tem problema, hoje pode. Aí é uma coisa. Agora, uma repartição pública, imagina. Inclusive, esse evento já está sob investigação. Isso aconteceu no dia 2, que foi o dia do aniversário dessa funcionária, na sala da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, no DISE, né? E aí, claro, que o secretário de Segurança Pública, o secretário estadual já está a par disso, Alexandre de Moraes, e ele disse que vai, né, para a Corregedoria, vai investigar o caso e vamos ver o que vai acontecer. E você sabe que o agravante que eu vejo nessa festa do DENARC, que é uma delegacia de repressão ao entorpecente, né, ou seja, o divisionário, o delegado divisionário, o chefe estava ali. Praticamente, eu não diria que participando, mas obviamente testemunhando aquela festa, o que obviamente perde a credibilidade completamente. Então, essa é a questão. Nós estamos numa crise ética e uma crise moral no país. Né? Eu acho que é a primeira coisa que nós temos que resolver. Né, dando lição de moral, não tem nada disso, né, gente? Mas a questão é para a gente realmente fazer um exame de consciência. Porque já que não vem de cima para baixo, que venha de baixo para cima. Que a gente dê o exemplo para que as coisas mudem. Nós somos a maioria, nós somos a esmagadora maioria. Então, se a gente não fizer a diferença, a gente não pode esperar que eles façam. E, Regina, até para fechar esse assunto, nós temos plena consciência daquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós não podemos fazer. Isso que aconteceu na DENARC não pode ser feito. Isso que aconteceu na guarda presidencial não pode acontecer. Ou seja, a roubalheira que ocorre hoje no país não pode acontecer. Essa que é a grande verdade. É verdade. Né? Então, eu acho que essa é a leitura que eu posso fazer em relação a esse tema único, né? Uma coisa só. E vamos continuar rezando, que é o que nos resta. Facebook.com, Eduardo César Leite. É só dar uma curtidinha lá e continuar fazendo contato com ele ao longo da semana, porque na terça que vem ele volta. Não é isso? Se Deus quiser. Obrigada, meu querido. Ele há de querer, né? Ele quer, com certeza. Obrigada. Até Boa semana para todos. Para você beijo. também, Tchau. doutor. Obrigada.